Então, amados, este texto de Abacuque, capítulo 2, é um texto muito, muito atual. É impressionante, porque o que está acontecendo hoje é o que a gente vê descrito aqui. E ele era um texto no período assim do século VII, final do século VII antes de Cristo, então ano 600 e pouco antes de Cristo, que havia o domínio da Assíria. A Assíria foi um grande império. Inclusive, a Babilônia era dominada pela Assíria. E os reis assírios, eles foram muito perversos, muito maus no seu domínio. E este texto aqui é uma pergunta que o profeta faz. Não sei se vocês repararam, ele no capítulo 1, no verso 1, ele diz: eu vou para a minha torre de vigia, eu vou subir o muro. Então, ele foi para a oração, perguntar para Deus. E as perguntas dele, neste momento, a gente vê nas respostas que Deus dá. Falando da maldade, falando do ímpio, falando dessa violência, do ajuntar dinheiro ilicitamente, do dominar nações. E Deus vai falando que a palavra vai se cumprir. Verso 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Se cumprirá. Fala do fim e não falhará, ainda que demore, aguarde-a, confiante, porque ela certamente virá. Então, Deus está falando que a palavra dele vai se cumprir. E pense, a palavra de Deus vai se cumprir na história, a palavra de Deus vai se cumprir nas nações, a palavra de Deus vai se cumprir nas famílias, e a palavra de Deus vai se cumprir na vida de cada um de nós. Cada um que o busca. Você tem uma promessa de Deus, você tem palavras de Deus para a sua vida. Essas promessas, essas palavras cumprir-se-ão na sua vida, ainda que demore, mas não falhará. Então, esse livro de Abacuque são 3 capítulos. Os 2 primeiros funcionam dessa maneira assim. Ele pergunta para Deus, abre o coração para Deus, falando da maldade, da iniquidade, da impiedade, da injustiça, dos homens perversos, daqueles que derramam sangue, daqueles que fazem violência, daqueles que acumulam riquezas de forma ilícita. E ele pergunta: Senhor, como assim? E Deus responde. E no capítulo 3, ele é como se fosse um cântico, né? Um cântico poético, em que ele conta de forma poética as ações de Deus no povo de Israel. O que Deus fez na história de Israel, livrando do Egito, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o rio, parando o sol e a lua, e todas aquelas intervenções sobrenaturais de Deus.
Neste capítulo 2, inclusive, fala de os ímpios embebedando seu companheiro para ver a sua nudez e para mostrar a sua incircuncisão. Está falando de promiscuidade sexual, né? Que é uma marca do nosso tempo. E também era uma marca nos dias do domínio assírio. Imagina, todos os reinos, eles têm um ciclo de crescimento, de organização, de poderio, e eles têm um ciclo de decadência. Assim aconteceu com o Império Assírio. E fala de que todas aquelas maldades e iniquidades que eles cometeram, viria um outro reino que os destruiria, que exerceria como que um juízo. E este outro reino foi o reino da Babilônia. Um dado momento histórico lá, turbulências no reino assírio, um rei que era vassalo da Assíria, o rei da Babilônia, se rebelou e fez uma revolução e começou a vencer, e aí os babilônios e os medos destruíram o Império Assírio, e a Babilônia se destacou e dominou a partir dali o mundo, um grande império. Dentre esses, talvez o da Babilônia tenha sido o maior. E também na Babilônia aconteceu o mesmo ciclo de domínio, prosperidade e decadência. E também muitas profecias falam contra a Babilônia, lá no livro de Isaías, por exemplo. Então, a gente vê no nosso tempo a maldade se multiplicando e dominantes, governantes, perpetrando a maldade, fazendo injustiça, corrupção, acumulação de riquezas de forma ilícita, isso não crescendo. E o juízo de Deus virá. Os castigos do Senhor. De certa forma, tudo isso que aconteceu na Assíria, depois na Babilônia, depois nos outros impérios que se sucederam, o Império Medo-Persa, depois o grego, depois o romano, nos mesmos ciclos de apogeu e decadência, são uma representação do que vai acontecer no Apocalipse, do que vai acontecer no domínio do anticristo sobre a terra, prosperidade, acúmulo de riquezas, violência, perversidade, iniquidade, maldade. E aí, essa maldade se multiplicando, a iniquidade se multiplicando, isso desafia completamente os que temem a Deus. E o Apocalipse, quando a gente vê aquelas pragas, as trombetas, os selos, todas aquelas são ações de Deus de forma sobrenatural sobre o domínio do anticristo na terra. Inclusive aqui fala, né, do Império Assírio nas suas devastações, na sua maldade, destruindo florestas, destruindo os animais selvagens, né? A gente vê até o tema ecológico aqui. Mas o juízo de Deus virá e vai destruir toda esta maldade. No Apocalipse, os juízos do Senhor serão para livrar a igreja que ficar. Porque a igreja, uma parte sobe e uma parte vai ficar na terra e será perseguida. Nos dias do Apocalipse, 2 grandes grupos
ligados à palavra de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa dos valores da sua fé e dos valores da palavra, serão perseguidos. Serão os cristãos, a igreja e os judeus. O resto do mundo todo pode parecer impossível para você. Todo radicalismo será desbastado. Radicalismo religioso, radicalismo ideológico, econômico, da esquerda, da direita, os radicais do Islã, tudo isso vai ser desbastado e criado interfaces para conectar numa união econômica, social, política e religiosa, que vai ocorrer no império do anticristo. Então, o mundo, quando sentir essa união num período de alta prosperidade, vai dizer: agora realmente encontramos a solução para a humanidade. É todo mundo unido, todas as nações unidas, sem o valor do patriotismo, porque o patriotismo é egoísmo, protegendo a natureza. Toda essa ideologia pós-moderna do nosso tempo, ela vai criar uma sensação de unidade, de universalidade, de pensar no bem comum, porque aparentemente é uma coisa bonita. Só que o anticristo vai gerar tudo isso, a última conexão para o império do anticristo será a conexão religiosa. Até a unidade social, política, econômica, ideológica, ele vai botando pilha e ela vai crescendo e todo mundo vai achando maravilhoso. E a última instância é a unidade religiosa. E quando acontecer essa unidade religiosa, o anticristo vem e domina as religiões, estabelecendo uma única religião na qual ele é adorado. E o jugo da maldade, da perversidade, esse jugo que aparece aqui nessa descrição contra o Império Assírio, ele será muito, muito, muito mais pesado. E aí o anticristo perseguirá a igreja e os judeus. Porém, Deus responde. Abacuque clamou e Deus respondeu para ele. Fez essa descrição toda. O ímpio vai juntar, vai fazer, vai acontecer, mas presta atenção. O verso 4 tem uma resposta-chave de Deus. Escreve, pois: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem. Então, o sentido de impiedade, de maldade, de arrogância, de domínio, de violência, isso vai crescer. Agora veja o último trecho deste verso 4. Mas o justo viverá pela sua fé. Então este é um grande contraste, é uma coisa de alto impacto na vida daqueles que temem ao Senhor. Nós vemos a maldade, nós vemos a impiedade, nós vemos a violência, nós vemos a corrupção, nós vemos o poder concentrado na mão de poucos e injustos, ímpios, e o justo clamando, o justo gemendo, o justo indignado, o justo abatido por tamanha iniquidade. Mas Deus alerta: o justo da sua fé viverá. E aí ele vai descrevendo, é Deus falando sobre os ímpios e sobre as maldades dos assírios. E ele tem como se fosse uma culminância.
todos esses reinos de desenvolvimento e ascendência, apogeu e decadência e queda, eles vão resultar nesse reinado do anticristo, que é uma hipérbole, é um exagero do que aconteceu no reinado assírio, babilônico e nos demais reinados. O auge da resposta de Deus para Abacuque está no verso 14. Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor Yahvé. Oh, aleluia! Esta palavra lembra o verso 4. O verso 3, desculpa. A visão se cumprirá. Pode tardar. Ela fala do fim, mas não vai falhar. Verso 14. Como as águas cobrem o mar. A gente sabe assim que a maior parte da superfície terrestre do globo, né, está coberta pelo mar. O mar é absurdamente gigante. Nós temos pouca noção porque a gente não vive lá dentro do mar, no marzão, que você olha para todos os lados e só vê água, água, água. Mas vai ser assim na Terra. Como que vai ser? Como se fosse águas? Não, pensa que em volta da Terra existe uma atmosfera, né? O oxigênio, o hidrogênio, os gases que compõem essa atmosfera física. A atmosfera espiritual da Terra será impressa, marcada, revelando a presença da glória do Senhor em toda a terra. Quando você busca Deus e você entra numa comunhão mais profunda e que você entra no Santo dos Santos, naquele ambiente, naquela conexão de adoração, e é você e Deus, Deus e você sente a presença do Senhor como uma cobertura, e você está cheio de graça, de alegria, de êxtase, de gozo, você louva, você adora, você agradece. Esta atmosfera vai prevalecer, vai dominar toda a terra. E haverá, creio eu, essa manifestação da glória do Senhor cobrindo toda a terra, haverá até uma expressão física, uma discreta luminosidade, que será o reflexo da glória de Deus resplandecendo na Nova Jerusalém. E a presença manifesta do Senhor vai se espalhar, vai cobrir toda a terra. Então, o que acontece? O ciclo de desenvolvimento e prosperidade dos reinos ímpios entra na decadência e Deus exerce juízo. Deus usou Babilônia para exercer juízo sobre a Assíria. Deus usou os medo-persas para exercer juízo sobre Babilônia. E assim vai. E ainda falando dos ímpios, Deus descreve sobre a questão dos ídolos, a idolatria. Quão enganosa é a idolatria. A pessoa constrói uma estátua e cobre ela de ouro ou de prata e diz: acorda, desperta, fala comigo, me guia.
Muita gente justifica a adoração a ídolos dizendo, não, mas aquele santo, aquela imagem, não, eu sei que não é a pessoa, mas ela me lembra aquele santo que morreu, e aí eu peço para ele. A imagem é só para lembrar. Mas a Bíblia é clara em dizer que os mortos não se comunicam com os vivos. E que quando os homens invocam os mortos para pedir ajuda, estão fazendo abominação ao Senhor. Porque aquelas vozes que vêm do além, do mundo dos mortos, aquelas orientações, aqueles ensinamentos, aquelas direções, são dos demônios, não dos mortos. Então, o santo isso, santa aquilo, santa não sei o quê, não pode falar com a gente, não pode socorrer a gente, não pode ajudar, não pode responder, não pode atender orações. São ídolos, mudos, não têm espírito. E se alguma resposta vem de algum espírito, não é daquele dito santo, daquela santa, é de demônios. Então, Deus alerta na sua palavra para que a gente não se deixe enganar pela mentira do homem, pela mentira do coração, pela mentira das trevas. Porque o nosso coração, ele tende a ser idólatra, tende a idolatrar pessoas, coisas, instituições, estruturas, ideologias e etc. E termina este capítulo 2 com o verso 20 dizendo: mas Yahvé sim, o Senhor, Ele está no seu santo templo. Yahvé sim, comparando o Senhor com esses ídolos. Ele ouve, Ele responde, Ele é Deus vivo, Ele está no seu santo templo, Ele não tem uma imagem corpórea, física, material de coisas, de madeira, de ouro, de prata, mas Ele se fez carne e habitou entre nós, se revelando na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus, Filho de Deus. É Deus conosco, Emanuel, é aquele que trouxe a revelação do eterno. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. Então, meus amados, Deus, você se coloca na torre de vigia, você busca, você fala, você derrama seu coração, Deus responde. Você deve orar, deve derramar o coração, e às vezes você fica com muitos impasses, perguntando, mas Senhor, como assim? Tanta maldade, tanto erro, tanto problema. Deus fala, a minha palavra vai se cumprir. A minha glória cobrirá toda a terra. E não se deixe levar pela falsa proteção das riquezas mal adquiridas, não se deixe levar pelo falso engano dos ídolos, porque nada disso é resposta. Mas a glória do Senhor cobrirá toda a terra. E esse último verso, ele diz assim, Deus é soberano. Esteja em temor, esteja em silêncio. Este último verso diz, acalma-te, aquieta-te. Salmo 46, 10 e 11 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquieta-te. Então, diante das questões, das tribulações, dos sofrimentos, dos problemas, uma das lições é falar, derramar o coração, subir na torre de vigília, orar e clamar ao Senhor. A outra lição é ouvir o que Deus tem para lhe dizer. E, em última instância, o aprendizado é: a palavra de Deus não voltará vazia, antes descerá na terra e realizará o que lhe apraz. A palavra de Deus se cumprirá. O Senhor está no seu santo templo. Ele reina. Ele é soberano. O que é a soberania de Deus? O Senhor é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipotente, pode todas as coisas. E Ele é onipresente, está em todos os lugares, simultaneamente. Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. Então, a soberania de Deus diz de que tudo que acontece na terra, na história, nesses altos e baixos dos reinos, pensa altos e baixos na vida das pessoas, altos e baixos no que você observa à sua volta, está tudo debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus, mesmo quando o homem mau age por sua escolha. Mesmo quando Satanás induz pessoas a fazer coisas. Deus é soberano. Claro que se a gente anda com Ele, se a gente anda de dia, o nosso pé não tropeça. Claro que se a gente se refugia na sombra do Onipotente, no abrigo das suas asas, as promessas do Salmo 91 se tornam uma realidade. Mas, pensando, Jó também estava se abrigando à sombra do Onipotente e Satanás foi lá e instigou e se opôs a Jó e Deus autorizou ele passar por aquela tribulação. Tudo isso fala da soberania de Deus. Voltando, o justo da sua fé viverá. Fé em quê? Em Deus. Fé em quê? Na palavra de Deus. Fé em quê? Na pessoa do Senhor Jesus. Fé na dominância, na glória, na soberania de Deus. Ele sabe tudo. Fé na autoridade dele. Ele é rei e a sua autoridade é suprema sobre tudo o que existe. Então, o justo viverá da sua fé. Quando você olha o ímpio, quando você vê prosperar o mal, quando você vê governantes fazendo injustiças, você se abala. Mas você olha para Deus, você olha para a palavra de Deus, você exerce a sua fé nele, na soberania dele, e sabe que a palavra dele vai se cumprir. A iniquidade, a impiedade, a maldade vai aumentando, mas você vai firmando a sua fé no Senhor. E isso não é uma prática de teimosia, de obsessão. Não,
é uma prática de fé crescente, baseada num relacionamento, no conhecimento da pessoa de Deus e da sua palavra. Veja o que Isaías 55, versos 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então é fé de que os pensamentos soberanos de Deus, que os caminhos soberanos de Deus, misteriosos, que nem sempre a gente consegue entender ou discernir, eles são justos, eles são perfeitos, eles são verdadeiros e vão redundar, vão culminar no cumprimento da palavra do Senhor. Então, pensa que no seu dia a dia, nas suas batalhas, nas suas orações pelo Brasil, um aprendizado é exercer a fé de que Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida pessoal e nesta nação. Eu quero declarar, o Brasil é de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor nesta nação. E a palavra de Deus vai se cumprir no Brasil. Olhamos em volta falando, meu Deus, como assim? Não é possível isso, aquilo outro. O Senhor é soberano. O justo viverá da fé é uma expressão que aparece 4 vezes na Bíblia. Quando aparece 2 vezes na Bíblia é porque tem importância. Até uma doutrina pode ser desenvolvida baseada em 2 textos bíblicos. Quando aparece 4 vezes, é um princípio fundamental no relacionamento daqueles que temem ao Senhor com Ele. É o princípio da fé. Somos salvos pela graça de Cristo por meio da fé. Nas outras ocasiões em que aparece essa expressão, além de Abacuque 2, verso 4, é Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui é interessante que Paulo fala de uma fé que é crescente, que é gradual, que evolui de fé em fé. E ele enfatiza, ele está falando de que a justiça de Deus se descobre pela fé. Então, quando a gente olha para a impiedade, para a maldade, para as perturbações e perversões à nossa volta, um primeiro questionamento que surge é, mas como Deus é justo? Se essa maldade existe, Ele é justo. Os homens têm livre-arbítrio e o príncipe deste mundo, o governo deste mundo na esfera espiritual, está sob o comando de Satanás. Então, o justo viverá da fé, ele fala de uma fé crescente e de uma justificação pela fé, que aparece em Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então nós, cristãos, somos justificados pela nossa fé em Cristo, na obra da cruz e da ressurreição, e Ele ressuscitou. E Ele se fez justiça por nós. E Ele se fez pecado para remover os nossos pecados. Então, Ele cobre a gente com a justiça dEle.
E por fim, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então esse Hebreus 10, 38 está falando que no meio do sofrimento, no meio da luta, dos altos e baixos, de todas as problemáticas que nos cercam, nós somos tentados a recuar. Nós somos tentados a nos abater, a desanimar. A palavra aqui usa a mesma expressão. Aguenta firme, persevera, porque você tem fé. Vá adiante, não recue. Então, queridos, é como se fosse assim. Você pergunta para Deus suas questões, Deus lhe responde e Ele fala para você ativar sua fé para aguentar o tranco desta vida. E Ele declara que é soberano. E quando você enxerga o domínio e a soberania dele, quando você no relacionamento com ele se rende, você se aquieta. Você diz, o Senhor é Deus. Neste assunto do meu filho, neste assunto daquela enfermidade, neste assunto do meu problema financeiro, naquele assunto do meu trabalho, o Senhor é soberano. E eu me rendo, e eu me aquieto, me curvo. E aí, quando a gente aprende a aquietar-nos e nos curvar, a gente persevera na fé, a gente não desiste, a gente não fica com o olhar iludido ou nos ídolos, ou na maldade, ou na iniquidade, e a gente aprende as lições com Deus. Amém.